Olá pessoal, sou César Oleski e nós vamos falar hoje sobre o Delfim Neto, o grande economista da era militar que faleceu agora. Delfim Neto foi o grande arquiteto de toda a política econômica da época dos militares. Teve algumas falas controversas, como aquela em que ele apoiou o AI-5, que foi o ato da ditadura, o ato mais forte, né, contra os direitos individuais aqui, e foi o grande condutor da política econômica. Bom, e aí eu vou falar para vocês o seguinte, que Delfim Neto foi tão esquerdista na sua política econômica quanto Lula, Manteiga e Dilma. Exatamente, o pessoal tem a impressão de que como o governo militar, supostamente, né, ele evitou um golpe da extrema esquerda, né, uma esquerda cubana. Veja, em 1959 foi a Revolução Cubana, nós estamos falando do golpe em 64, ou seja, os militares evitaram uma coisa pior? Talvez. Mas que a política econômica brasileira nunca foi de direita, nunca foi liberal, e grande culpa disso é do Delfim Neto. Delfim Neto nunca foi um cara inteligente economicamente. A política dele foi igualzinho o PAC do crescimento do Lula. Se você pegar a política econômica do Delfim Neto, que o Estado tem que pegar o dinheiro e despejar nas grandes campeãs nacionais, né? Construir obras faraônicas, Transamazônica, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, tudo isso com dinheiro do governo e só poucos ganhando, endividando o país, pegando dinheiro emprestado aí dos petrodólares na época, até uma hora que a dívida se tornou impagável e tudo quebrou. Exatamente igual a era Lula. Era exatamente isso. Vamos pegar dinheiro, na época a gente tinha o boom dos commodities da China, a China comprando commodities do Brasil, comprando minério, comprando insumos agrícolas, comprando tudo, dinheiro entrando, e o que o Lula fez? Pegou esse dinheiro, inchou o Estado e despejou nos campeões nacionais, naquela corrupção imensa que houve também, com certeza, no período militar. Então a gente nunca... Outra coisa, FGTS, 13º, um monte de direito trabalhista que atravancou o Brasil, né, que foi criado pelo fascista Getúlio Vargas, foi implementado e aumentado durante o regime militar. Nunca houve um governo liberal na economia, um governo que deixasse a iniciativa privada crescer. Então, se eu lembro de alguma coisa do Delfim Neto, foi que ele foi o grande responsável para a gente continuar numa pobreza imensa depois do regime militar. Tudo isso quebrou, veio a década de 80 com inflação galopante, que é exatamente o que vai acontecer com o Brasil, e o quebradeiro das contas públicas, e aí a gente teve o fim do governo militar pelo fracasso econômico do senhor Delfim Neto. Então, uma coisa boa, né, apesar de não ser nada pessoal, é que esse pessoal socialista, comunista, ou então esquerdista de direita economicamente, todos estão morrendo de velhos e talvez abram um espaço para a gente ter uma nova era mais liberal com esses conhecimentos novos que estão ventilando, principalmente na economia, como a gente vê na Argentina, por exemplo, ou até mesmo com Paulo Guedes aqui no Brasil.